E nós estamos aqui novamente com o quadro Momento, o Inédito Viável. Está conosco aqui Emerson Wesley Dias. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta quinta-feira, Emerson? Ô, Renato, eu falei na terça que eu ia falar sobre o efeito halo, né? Certo. E então vamos explorar esse assunto aí. Bom, Tá. O que é o efeito halo, né? O efeito halo é uma emoção que molda a nossa conduta a partir de uma primeira impressão. Resumindo melhor, né? É a tendência que a gente tem de gostar ou não gostar de uma pessoa, incluindo coisas que a gente não observou, pelo simples fato de ter observado uma coisa positiva ou negativa no primeiro impacto, né? Certo. Isso surgiu lá nos anos de 1920 com um psicólogo que ele estava fazendo um experimento com o exército. Ele percebia o seguinte, né, que os oficiais eles atribuíam características positivas aos superiores quando descobriam alguma coisa positiva no dia a dia, né? Uhum. E do contrário também, né? O que é isso? É no fundo um grande preconceito, né? A gente gosta ou não da pessoa e por gostar ou não da pessoa a gente começa a definir alguns comportamentos que a pessoa pode ou não ter, né? Tá. Por exemplo, se a gente Acaba acha... absorvendo esses comportamentos, é isso? A gente acaba julgando isso a partir da primeira impressão que a gente criou em relação à pessoa. Se a gente criou uma impressão positiva, por exemplo, a gente olha Gisele Bündchen, né? Então, primeira impressão, uma moça muito bonita, né? Então você já começa a imaginar que tudo que ela faz é uma coisa positiva, é bom. Tá. Né? Se você olha e você não gosta, você tende a imaginar que não é bem por aí, não vai funcionar, né? Entendi. Essa primeira impressão molda a nossa visão em relação à pessoa, em relação ao que a gente nem observou acontecer. Um exemplo, se você entrar numa clínica médica e ela é uma clínica muito bem iluminada, uma decoração muito bonita, né? As paredes, tudo muito bem, tudo combinando ali, né? Aquele silêncio, uma musiquinha. Qual que é a impressão que você vai ter em relação ao médico? Isso é uma boa impressão. Uma boa Você impressão. já espera que seja uma Isso. boa receptividade, um bom atendimento. Que o cara seja muito bom tecnicamente, Aham. né? Mas não tem nada a ver, né? Porque o fato de você observar positivamente um ambiente da clínica não valida Sem dúvida. a conduta nem a competência. Mas a gente tem essa tendência e ao mesmo passo, a gente entra no lugar e não gosta muito, a gente já acha, a gente no restaurante que não agradou, a gente acha que a comida não vai ser boa, né? Então a gente tem isso é um efeito halo. Isso é interessante porque tem um experimento que o Daniel Kahneman fez, que ele falou o seguinte, né? Compara duas pessoas, tá? Primeiro é o Alan e o segundo é o Ben. Vamos ver de quem que você gosta mais. Certo. O Alan, ele é inteligente, esforçado, impulsivo, crítico, obstinado e invejoso. Já o Ben, ele é invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, esforçado e inteligente. De quem você gostou mais? Ué, os dois são iguais. Mas quem que você achou assim que... Não, eu não. O Alan é tão invejoso quanto, é tão inteligente quanto, esforçado, impulsivo, crítico, obstinado. São as mesmas características. Mas né? quando eu começo a falar que o Alan é inteligente e esforçado, Dá essas duas primeiras sem dúvida palavras, nenhuma. elas amenizam o que vem depois. Porque o Tá. inteligente e esforçado diminui o impacto sobre ser impulsivo, crítico, obstinado e invejoso. Tá. Né? Quando eu falo que o Ben é invejoso e obstinado, ele aumenta a criticidade que eu tenho em relação ao que vem depois, que é o fato de ser impossível, esforçado e inteligente. Entendi. Ou seja, efeito halo. Porque Tá. na realidade eu falei as mesmas qualidades Tá. para as duas pessoas. As mesmas, só eu mudei a ordem. Sim, Né? sim. A mesma coisa se eu falar para você o seguinte, né? 90% das pessoas que passam pelo tratamento sobrevivem. Tá. E se eu disser para você, a taxa de mortalidade das pessoas que passam pelo tratamento é 10%. Aí é mais complicado. Qual foi a mensagem melhor? 90% que sobrevivem, sem dúvida. Exato. Só que 90% que sobrevive e 10% que morre é a mesma coisa, né? Sem dúvida. Matematicamente. É só você inverter a posição da frase. né? Exatamente. Então isso é o efeito halo, né? Tá. E os marqueteiros sabem disso. Por isso que eles colocam produtos com boa impressão que vão te induzir a achar que aquilo é bom, aquilo faz sentido, enfim. Isso é o efeito halo. E aí você vai lá, abre o refrigerante e infelizmente tem algumas coisas que não são muito boas. Exatamente. Né? Então o efeito halo é isso, né? É a gente tentar expandir o máximo possível, resistir à tentação da primeira impressão e opinião, para poder construir uma opinião mais embasada em relação às coisas que virão depois, né? E tentar resistir a isso
Claro que é muito difícil, porque todos nós sofremos do efeito halo. Mas isso é muito importante, né? Numa época de você pensar novos políticos, né? Novas propostas, né? Será que é o candidato que fala bonito, que fala agradável, ou é o cara que é competente, né? Será que o candidato que se apresenta bonitinho na televisão, ele é melhor do que o que é mal vestido, né? Enfim, a gente precisa observar essas coisas no dia a dia. É muito importante pensar sobre isso. Ter uma visão crítica. Exato. Assim como o Alan e o Ben. Exatamente. Tá e não se deixar levar pela primeira impressão, né? Sem que dúvida. Com certeza não é tudo que a gente está examinando, né? Tá certo. E qual que é a frase que você traz aí, Emerson? A frase é uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte, né? A mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. De quem que é a frase? Albert Einstein. Olha só que bacana. Muito, inclusive tem tudo a ver, né? Realmente com os dias atuais, porque afinal de contas é tanta ideia que a gente tem hoje, com tanta informação pela internet e tudo, essa frase vem bem a calhar. Bom, Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes. Bom, o site é www.ineditoviável.com.br. Nas redes sociais, só procurar o Inédito Viável, Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas. E hoje, lembrando que é quinta-feira, dia 11 de maio, aniversário da minha sogra. Não posso deixar de mandar um beijo para ela, dona Claudina, né? Um feliz aniversário, sogra querida, né? Daqui a pouco eu tô aí pra gente comer um bolo. Na terça foi a mãe. Na terça é minha mãe. Na quinta minha sogra. E domingo é dia das mães. Exatamente. Entendeu? É bom porque já dá um presente só, já mata tudo. Economiza, é um presente só pras duas, inclusive. Tá certo, então, Emerson, te aguardo aqui na terça-feira com o novo momento O Inédito Viável. Até terça, Renato.